Senhor tem uma palavra para o teu coração hoje. Você não veio à toa, não foi uma coincidência que te trouxe aqui hoje de manhã. Seja você membro desta igreja ou não, talvez você nunca entrou aqui, mas hoje é o dia marcado. O Senhor tem um encontro contigo, o Senhor quer falar ao teu coração. Eu não creio que o Senhor quer falar. Então seja feito de acordo com a tua fé. Você não crê, você não acredita, mas se você crê, o Senhor tem uma palavra preciosa para o teu coração nesta manhã. Quantos têm a espada santa do Senhor? Ergam-na. Ótimo. Aí em cima está todo mundo armado, glória a Deus. Almerindo, querido, glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus, estamos caminhando em Hebreus, 11º capítulo de Hebreus. Trabalhamos vários versículos, e eu penso que essa deve ser a 6ª ou 7ª reflexão em cima de Hebreus. E desta feita nós vamos considerar Sara. Geralmente a gente considera homens, né? Pois nós vamos considerar uma mulher nesta manhã. E o Senhor tem uma palavra preciosa para o teu coração, querido, amém? Uma palavra que pode mudar a tua vida. Hebreus 11, versículos 11 e 12 apenas. Assentados mesmos como estás pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Palavra santa para o teu coração. Pai querido, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome e pelo amor de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Eu olhei 28 traduções, porque fiquei um tanto perplexo inicialmente quando li esse texto. Eu acabei examinando 28 traduções diferentes, e é interessante que 2 traduções colocam Abraão como personagem central. Personagem, ele e Sara, como sendo pela fé, Abraão. Isso aqui é NVI, aqueles que acham que a NVI é a nova versão infalível, apertem os cintos aí. Olha aí, a NVI foi errada aqui. Olha a tradução: pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Mas 26 outras traduções leem como a gente lê aqui na versão clássica, que é Sara. É Sara, personagem aqui que teve fé. Isso não quer dizer que Abraão também não teve, mas eu achei que eu deveria começar dizendo isso para aqueles fãs incondicionais da NVI. Acordem. Vale notar que, embora Sara tenha tido fé, inicialmente ela demonstrou incredulidade. Isso mesmo. Deixa uma marcação aí em Hebreus 11 e vai para Gênesis 11. Aliás, Gênesis 18. Dá uma olhada em Gênesis 18. É verdade que Sara teve fé, mas ela não começou com fé. Em Gênesis 18, 11, 12, principalmente o 12, você vai ver que Sara riu-se da possibilidade de ter um filho. Gênesis 18, 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado a idade de ter filhos. Ela não menstruava mais, para usar o termo grotesco, o termo cru que está por trás. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, aqui é Sara falando, depois de eu estar velha e o meu esposo idoso, terei ainda este prazer? Ela está perguntando. Não pode haver a menor dúvida de que Sara não creu no princípio
na palavra do Senhor. Tanto é assim que nós lemos em Gênesis 18, 13, a mesma coisa. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou velha? Por sinal, esta é a razão do nome Isaque. Isaque é a palavra, o nome Isaque quer dizer ele riu. Isaque significa ele riu. Olha, você encontra isso aí no 17, você está com o dedo no 18, dá uma olhada mais em cima um pouquinho, Gênesis 17. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás, ele riu, Isaque. A impossibilidade de nascimento de um bebê a um casal impotente deveria ser motivo de perpétua gargalhada, daí em diante pelos séculos a fio. O riso do casal tem relação com duas situações: impossibilidade, que nós vamos ver agora, e no final da nossa reflexão, alegria. Impossibilidade e alegria. Em primeiro lugar, nota-se que, de fato, era impossível produzir um bebê na condição que eles estavam. Daí, tanto o pai, não apenas Sara, mas tanto Sara como o esposo riem. Isso é uma piada, é o que ele está dizendo aí. Abraão riu também. Gênesis 17, bate o olho um pouquinho em cima. Gênesis 17, 15. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não chamarás Sarai, rapidamente aqui, não chamarás minha princesa, Sarai, chamarás Sara, princesa. Não chamarás como ele chamava minha princesa, Sarai. Chamarás princesa das nações. Tira esse possessivo minha. Chamarás Sara. Será o seu nome. Abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei e virá ela a ser nações. Reis de povos sairão dela. Então se prostrou Abraão com rosto em terra e riu-se. Abraão riu e disse em seu coração: a um homem de 100 anos vai nascer um filho? Que piada é essa? Eu estou parafraseando, tá? Mas ele diz aqui, riu-se no seu coração. E ele diz ainda no seu coração: dará à luz Sara com 90 anos? Barbaridade. Sara riu da mesma forma como nós vimos, e vemos outra vez em Gênesis 18, mais embaixo um pouquinho, 18, 9 a 13. 18, 9 a 13, olha aí na tua Bíblia. Não fica só ouvindo eu falar. E tu crias uma certeza no teu coração quando tu vês as palavras santas escritas na tua Bíblia, ao invés de ficar só ouvindo a minha voz. Olha aí, 18. Onde está Sara, tua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o emissário: voltarei a você daqui a um ano. Sara, tua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda. Sara estava por trás, ouvindo a conversa. Sara escutava por trás da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada. A Sara tinha passado a idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu esposo idoso, ainda terei esta alegria? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? O nosso texto, Hebreus 11, e você pode manter aí um dedo em Gênesis 18, que a gente vai oportunamente voltar, mas se você for para o Novo Testamento, para Gênesis 11, 11, coloca
tudo isso que eu estou dizendo de uma maneira pontual. E a King James atualizada, é uma Bíblia em português, aí eu penso que descreve essa situação de impossibilidade melhor do que qualquer outra tradução. Ela diz assim: por meio da fé, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. A grande pergunta que eu fiquei batendo para um lado e para o outro é: o que fez com que Sara mudasse? O que aconteceu que Sara passou da incredulidade, passou do riso para a fé? Eu li os contextos, tudo onde dizia o nome Sara eu li, e depois de refletir e meditar, eu acho que eu sei o que é que fez com que essa mulher passasse da incredulidade para a confiança em Deus. E a resposta está no próprio contexto desta passagem. No contexto dessa passagem, há uma das sentenças mais poderosas de toda a Bíblia. Exatamente, tem um tesouro aí na tua mão. É Gênesis 18:14. Esse texto, eu penso, é um dos textos mais poderosos e mais violentos de toda a Bíblia. Gênesis 18:14. É dirigido ao casal a seguinte asserção: existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe, algumas traduções, alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Considera a parte A desse versículo, meu irmão, minha irmã querida. Medita, remoe, mastiga nessa verdade. Existe alguma coisa muito difícil, as traduções variam muito. Se alguém tem fé, o céu é o limite. É o que implica este texto de Gênesis 18:14. Note bem que o foco de Sara e o foco do texto é a fidelidade de Deus. Sara teve por fiel, Hebreus 11, parte B. Ela teve por fidedigno, algumas traduções. Ela era estéril. Pensa aqui comigo, raciocina comigo sobre a irracionalidade disso. Está todo mundo ligado em cima? Raciocina comigo a irracionalidade disso. Sara era estéril, 1. 2, Sara tinha 90 anos. 3, Abraão era impotente. 4, Abraão tinha 100 anos. Uma gravidez, a essa altura do campeonato, é uma impossibilidade por falta de uma palavra mais forte. Porém, o Deus do impossível prometeu e cumpriu, pois Ele é fiel. Ele é fiel para fazer o impossível. A piada e o riso foi devido à impossibilidade, mas Deus transformou o riso de incredulidade, nós vamos ver no final, em riso de alegria. Você crê que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete? Abraão e Sara tiveram que esperar 1/4 de século, 25 anos de espera, para que essa promessa acontecesse. Seu marido não é crente? Sua filha é drogada? Qual é a situação que você considera impossível? Qual é a impossibilidade que está diante de você? Quando eu pensava em impossibilidade, me lembrei de um relato que minha mãe sempre fazia, e eu ouvi inúmeras vezes. Eu falei com a minha prima sobre isso, por isso que eu estou citando. Minha mãe dizia: Sheila
ficou grávida da Joelle por causa das minhas orações. Como que uma oração pode fazer a diferença? É bom que se diga, presta atenção, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata a minha mãe melhor do que outro, não. Deus é imparcial. Deus não tem filho diferenciado, não. Deus trata todos iguais. Deus trata A, B ou C igual. E o que faz a diferença? O que faz a diferença é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Deus é imparcial. Romanos 2:11, Atos 10:34, Jó 34:19, Deuteronômio 16:18-20 e uma gama de passagens que mostram que Deus não tem um filhinho melhor do que o outro. O problema não é em Deus, o problema é no temor do crente, da serva do Senhor. Note que antes de Sara se agarrar na promessa, ela temeu ao Senhor. Isso é um detalhe fundamental nesta saga, nesta narrativa belíssima aqui. Gênesis 18, 13 a 15. Diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, poderei realmente dar à luz? Daqui a um ano voltarei a você. Sara teve medo. Olha aí. Sara temeu ao Senhor. Versículo 15. Gênesis 18:15. Ela diz, eu não ri. Mas o mensageiro disse, não negue, você riu. Sara temeu. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme a Deus? É fácil você saber se você teme ou se você não teme ao Senhor. É fácil. Eu vou passar aqui situações que vão deixar cristalino na sua mente se você teme ou se você não teme ao Senhor. Quando você tem visitas na sua casa, você tem estranhos que vieram te visitar, você trata a sua esposa e os seus filhos melhor do que na ausência de visitas? Então isso mostra que claramente você teme a homem mais do que a Deus. Se você trata a sua esposa, se você trata os seus filhos diferente, quando o homem está presente, Deus está presente o tempo todo, e você trata diferenciado, mostra claro que você teme muito mais ao homem do que a Deus. Um outro exemplo também, para ficar claro diante de nós, que é importante a gente saber se nós temos no coração ou não temos o temor do Senhor. Você, pergunte-se, você assistiria tudo que você assiste na TV, no cinema, no celular, diante da sua mãe, diante da sua avó, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, dos seus netos, ou de alguém que você respeita? Imagina uma pessoa que você tem em alta conta. Imagina, qualquer pessoa, pode ser a sua mãe, por exemplo, que você tem em alto prestígio, uma avó que você ama muito e você considera, você respeita. Você viria o que você vê e o que você assiste diante dessa pessoa? Se a resposta for não, fica claro que você não teme a Deus. Porque você teme essa pessoa, seja ela quem for, mais do que você teme a Deus. É claro isso, meus irmãos? É claro diante dos irmãos? Então o temor do Senhor precisa estar nos nossos corações. Eu digo isso a mim mesmo. O temor do Senhor deve estar nos nossos corações onipresentemente. Senão nós estamos brincando quando nós dizemos que a gente teme a Deus. Eu poderia dar exemplos aí ad infinito. Basta dizer que Deus é onipresente e qualquer coisa que você faz sozinho, marque, mas você não tem coragem de fazer diante de alguém, seja quem for, mostra que você não teme a Deus. Sara
temeu ao Senhor e apostou contra toda lógica, e mesmo estéril, fora da idade, teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Qual foi a consequência deste temor mesclado com confiança? Ela teve Isaque. E posteriormente veio a ser a princesa de multidões de judeus, cujos descendentes hoje habitam todo o globo, e cuja nação é Israel, que está de volta na terra hoje. Aleluia. E o Deus da promessa disse que ela ia ser mãe de multidões. E há judeu espalhado em toda a face da terra. Tem uma sinagoga, por sinal, aqui próximo. Há judeu no mundo todo. E a nação Israel está de volta na terra hoje, porque o Deus que não mente falou. Aleluia. 4.000 anos depois, Deus rejuvenesceu os corpos de Sara e Abraão, de tal forma que Sara voltou a funcionar como uma mulher, funciona normalmente, e Abraão, pasme, teve outros 6 filhos. Eita ferro! Abraão, depois que Sara morreu, casou-se com Quetura e teve Zincrá, Joxá, Medá, Midian, Isbaque e Suá. 6 outros nenéns, para que você não pense que eu estou inventando. Gênesis 25, de 1 a 2. Gênesis 25, de 1 a 2. Abraão foi de tal maneira rejuvenescido que teve um neném com a sua esposa, Sara, e depois que ela morreu, teve mais outros 6 descendentes. A chave do relacionamento com Deus, então, é fé mesclada com temor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você pode ter tudo. Você pode ser membro da igreja, você pode ser dizimista, você pode tocar, cantar, você pode ser pastor, você pode tudo, mas se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Não adianta nada. Você pode ser filho do diácono, você pode ocupar uma posição de destaque na igreja, mas se você não confia no Senhor, não é possível agradá-lo. Pela fé, Sara, mulher de Abraão, pôde ter um filho apesar da idade avançada. Eu estou lendo a versão, o livro, que eu acho muito legal. É uma paráfrase, muito bacana. Pega as sentenças, pega a palavra, transforma em sentença, e sentença transforma em parágrafo. Muito legal. Pois teve por digno de fé aquele que havia prometido. E foi assim que uma nação inteira veio de Abraão, já velho demais para ter filhos. E o fato é que dele descenderam tantos milhões, quanto as estrelas do firmamento, ou os grãos da areia do mar. Que coisa linda, Deus é fiel e faz maravilhas. Quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira passada agora? Quantos estavam aqui? Poucos. Ótimo. Para a felicidade e o bem dos que não estavam, suportem a minha repetição, porque eu penso que vai abençoar. Para a felicidade da esmagadora maioria que não estava aqui, falei que a fé é a chave. A fé mesclada com temor é que faz a diferença. De que maneira você tem sido incrédulo ou incrédula diante de Deus? A falta de fé torna impossível o agir de Deus. Jesus deixa isso muito claro. Dá uma olhada em Mateus 9, 27 a 29, um texto precioso também. Mateus 9, 27 a 29, um texto que pode mudar a tua vida. Porque tem uma lição aí. Tem algo preciosíssimo nesse texto, o finalzinho. Partindo Jesus dali,
seguiam-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem pena de nós, filho de Davi. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor. Tocou então nos seus olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. Olha, aqui tem uma coisa preciosíssima para a tua alma. Aqui tem uma coisa muito maravilhosa. Seja feito segundo a tua fé. Em outras palavras, se o cego dissesse: a gente crê que o Senhor só pode curar um olho, seja feito segundo a tua fé, um olho será curado. Não, a gente não crê que tu podes curar. Não, seja feito segundo a tua fé, tu não vai ser curado. É segundo a tua fé. Existe algo na tua vida que é promessa de Deus, fundamentado no Novo Testamento, e você não crê? Existe algum obstáculo? Existe alguma coisa que a promessa de Deus abraça? Existem promessas. Esse negócio de ter filho que eu citei, não é promessa de Deus. Deus pode dar, mas Ele não está obrigado a dar. Mas existem promessas que Deus escolheu se comprometer e Ele não pode negar-se a si mesmo. São promessas chamadas superiores. Existem no Novo Testamento promessas, repito, que são tidas como melhores promessas. Para que você não tenha dúvida, Hebreus 8:6. Quando compara o Antigo com o Novo Testamento, ele diz, o autor, que a nova aliança, o Novo Testamento é superior, é melhor, é mais excelente do que a antiga aliança. Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior ao de Moisés, ao deles, da lei. Assim como também a aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ué, pastor Raik, que promessas superiores são essas? Quais são? Eu quero essas promessas para mim. Que promessas são essas aí? Que o Senhor, por assim dizer, eu digo com temor e tremor, o Senhor está obrigado a me dar. Quais são elas? A primeira, vários exemplos poderíamos dar. Vou dar alguns das promessas superiores. A primeira promessa superior da nova aliança é que Deus, através do sacrifício de Cristo, limpa a consciência. Era impossível no Antigo Testamento. Eu visitei Americana como reitor do seminário. Eu visitei N vezes Americano. E lá os presos que estão lá estão cumprindo pena. Passam 10, 20, 30 anos. Mas eles não têm a consciência limpa. E há uma promessa aqui no Novo Testamento que só Cristo pode fazer, religião não pode fazer, igreja não pode fazer, pastor não pode fazer, missionário não pode fazer, padre, ninguém pode fazer, só Cristo pode fazer. O sangue de Cristo limpa a consciência. Então você cometeu um crime, por exemplo, você foi um bandido, você matou a mãe, estrupou a sua filha, você pintou o caneco, mas você se arrependeu genuinamente. Houve um momento da sua vida que você se arrependeu, você reconheceu que aquilo está errado, aquilo foi um erro, você tomou consciência. Acontece isso com gente lá na cadeia, por sinal, arrependimento genuíno. E a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que o sangue de Jesus, não a pena na cadeia, não a pena, cumprir a pena, mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E aquela pessoa que era um criminoso, culpado, quando Deus olha para ele, vê o manto de Jesus, é uma virgem diante de Jesus, perfeita, sem nenhum defeito. Só o sangue de Jesus, a superior promessa, pode fazer isso. Vou dar um outro exemplo de promessa. Pastor Raik, o meu caso, os meus pecados são muito sujos, não tem jeito. Pois então seja feito segundo a tua fé. Não vai ser perdoado.
Mas, pastor Raik, que eu creio, eu quero isso, eu quero me arrepender. Seja feito segundo a tua fé. Serás perdoado do pior pecado que tu cometeste. Não está no meu script, mas me veio à mente, para minha vergonha, mas é verdade, eu cometi aborto. Isso é um crime diante do Senhor. Me exponho. Isso é um crime diante do Senhor. Aborto não é uma brincadeira. Mas eu me arrependi da minha vida vil, pecaminosa, e o Senhor me lavou no sangue de Jesus. Quem sabe esse não é o seu caso? Por alguma razão isso me veio à mente agora. Quem sabe você, moça, você, rapaz, quem sabe você não vê isso como crime, você vê isso como uma brincadeira. Ou você, moça, que carrega essa angústia, quem sabe não tem uma mocinha aqui, que está passando por isso. Saiba que se você se arrepender, genuinamente, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E é como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Pastor Raik, não é possível, seja feito segundo a sua fé então. Pastor Raik, é possível, seja feito segundo a sua fé. Eu criei, e o Senhor me lavou. Uma outra promessa maravilhosa, olha que promessa maravilhosa. No mundo de guerra, de inquietação, a nova aliança promove paz. Paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, não perturbem os vossos corações. Tem tanta gente que vive em guerra, guerra no lar, guerra na família, guerra na escola, guerra no trabalho, e não usufrui de uma das coisas mais importantes desse mundo, que é a paz que supera todo entendimento. Já que é para testemunhar, eu experimentei paz nos momentos que antecederam o corte da minha cabeça lá no seminário. Eu estava em paz, Deus é minha testemunha. Isso está acontecendo porque Deus permite que aconteça. Se o meu pai não permitisse, poder nenhum terias contra mim, disse Jesus. Não é o que Jesus disse? Poder nenhum terias. Deus está permitindo que isso aconteça comigo, tem alguma razão. Em paz, estava em paz. Só Deus, só a promessa do Novo Testamento pode dar isso. Repito, igreja não pode dar isso, pastor, ninguém pode dar, religião, mas Jesus Cristo pode. Pastor Raik, eu não acredito nessa, a minha vida é muito tumultuada. A minha vida tem muito tumulto, eu não creio. Seja feito segundo a tua fé. Eu creio, eu vou me agarrar, eu creio. Seja feito segundo a tua fé. Tu crês, então tu vai receber a paz que excede todo entendimento. Há outras tantas promessas maravilhosas que o Senhor deixou aqui, são superiores promessas, segurança. Quanta gente tem medo de morrer. Eu já vi pastor que tem medo de morrer. Pastor, não estou nem falando de crente mediano. A esmagadora maioria das pessoas que não conhecem a Cristo não tem medo de morrer, estão aterrorizadas e não querem nem pensar nessa possibilidade. Pois o Novo Testamento promete que o sangue de Jesus tira o medo da morte. Acabou. Acabou. É a promessa. Segunda de Timóteo, para que você possa marcar na sua Bíblia. A segurança de viver tranquilo. Se eu atravessar o Jordão, eu estou seguro nos braços do meu Pai, não há o que temer. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A NVI leu: ele tornou inoperante a morte. A versão da Sociedade Bíblica Britânica diz assim: ele destruiu a morte e trouxe a vida, a luz e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia. Só um crente em Cristo Jesus que se apossou dessa promessa não teme a morte.
Muito crente teme, eu já disse que até pastor. Pastor Rai, que é possível? Seja feito segundo a tua fé, meu irmão. Seja feito segundo a tua fé. Tu crês? Há outras tantas promessas. Eu vou caminhando. Uma outra promessa preciosa e superior. Existe uma promessa em Romanos 8:28, que poucos crentes levam a sério. Eu tenho procurado me agarrar nessa promessa. Diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, para pensar nessa promessa. Raciocina comigo alguns segundos sobre essa promessa aqui comigo. Tudo coopera para o bem. A topada, coisa grande, coisa pequena, acidente, tragédia, alegria, tristeza, nascimento, morte, vitória, derrota, tudo. Olha como você pode encarar a vida, se você crê nisso, que a morte de um filho que você amou desesperadamente, de alguma forma vai redundar para o teu bem. Pastor Rai, que isso é demais, eu não creio. Seja feito segundo a tua fé, então, meu irmão. Vai só sofrer. Eu creio que tudo que vai vir na minha direção vai ser para o meu bem. Deus vai transformar para o meu bem. Seja feito segundo a tua fé. Eu creio que o que é bom e o que é ruim, Deus vai, quem me perseguir, Deus vai fazer para o meu bem, vai me fazer mais parecido com Cristo. Os meus sofrimentos vão me fazer mais parecido com Cristo. A chicotada que eu tomar vai fazer com que eu me humilhe mais. Ótimo. Tudo vai contribuir para o meu bem. A pessoa pode querer o meu mal, mas vai contribuir para o meu bem, porque tudo é a promessa. Não sou eu que digo isso. Está aqui, Romanos, marque aí, Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito do que os irmãos arrependidos, isso não está no meu sermão, mas eu gosto muito do que aconteceu quando, depois da morte de Jacó, os irmãos ficaram pesarosos, ficaram com medo. O pai havia morrido, agora o que é que José vai dar o troco? Vocês conhecem a história. Eles fizeram uma comitiva e foram até o irmão, o primeiro-ministro do Egito, na época, e disseram: olha, o teu pai, nosso pai, né? O teu pai disse que tu deverias tratar bem os teus irmãos, e diz a Bíblia que José chora. José chora: eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra vocês. Meu coração está limpo. E ele diz a verdade. Ele diz: vocês quiseram para o mal. Vocês quiseram o meu mal. Diz lá, antes deles venderem José, diz que os olhos de José em agonia, o jovenzinho de 17 anos, quando ele estava, os mercadores quiseram arrancar ele do poço, e ele em agonia, porque não fizesse uma barbaridade daquela, com o rapazinho que era inocente. Ele relembra, mais de 18 anos depois: vocês intentaram para o mal, isso aqui é que eu gosto, mas Deus transformou para o bem. Tudo coopera. Não exime a culpa deles, não. Eles vão prestar conta daquele mal. Mas para mim, que sou servo do Senhor, Deus vai transformar para o meu bem, porque tudo coopera para o meu bem. Eu creio nisso, uma promessa preciosa. Eu mencionei lá no começo da minha palavra que o riso teve relação com impossibilidade, mas teve relação com alegria também. Você lembra que eu disse isso? Que Deus fez com que o riso de incredulidade fosse transformado por riso do banquete, o riso da festa, o riso do gozo. Olha Gênesis 21, que texto maravilhoso. O neném já tinha nascido, Isaac estava nos braços da mamãe e do papai. Imagina uma mãe com 90 anos, hein?
E o papai, com 100 anos, imagina o júbilo, imagina a alegria daquele casal, que esperou, entre aspas, fez todo tipo de tratamento debaixo do céu, para a esposa conceber, nada. Tentaram outra maneira, pegaram Agar, e Sara, em desespero, diz: olha, te relaciona com Agar para a gente ter filho através dela. Fez tudo. E aí, depois de muito atropelo, erros, etc., eles estão agora com o neném no colo. Gênesis 21, de 1 a 8. Diz assim o texto: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe prometera, e fez por ela o que prometera. Assim Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: olha aí, pessoal, Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. E todos que souberem disso rirão comigo. Todos que souberem desse milagre se alegrarão comigo. E ainda disse: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu grande festa. Algumas traduções, grande banquete. O riso da incredulidade lá atrás se transformou no riso da alegria. No riso da alegria, no riso da vitória. Valeu a pena confiar em Deus que cumpre as suas promessas. Você que está aqui nessa manhã, você crê que Deus pode restaurar o teu casamento? Sim, eu creio, seja feito segundo a tua fé. Não, eu não creio, seja feito segundo a tua fé, não vai ser restaurado. Você crê que o Senhor pode converter a teu filho ao Evangelho? Eu creio, seja feito segundo a tua fé. Você crê que a tua situação de dor e sofrimento tem o objetivo de fazer você mais semelhante a Jesus? Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo? Não, pastor Raik, eu não creio. Pois então seja feito segundo a tua fé. Tu não vai ser transformado, vai ficar como tu estás. Não, eu creio, então seja feito de acordo com a tua fé. Você crê que você pode gozar paz ininterruptamente, independente da luta, independente da situação que você atravessa? Eu creio, seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé em Deus e demonstra esta fé através do temor do Senhor, saiba, não há coisa demasiadamente difícil ao Senhor. Foram as palavras maravilhosas que a gente leu em Gênesis. Não há impossíveis para o Senhor. Seu sorriso de incredulidade pode se transformar em sorriso de alegria. É possível, e eu termino, é possível que você entrou inicialmente aqui, você entrou quando você chegou nesta manhã, você chegou em incredulidade. Porém, tal qual Sara, você entendeu que necessita confiar no Deus do impossível e cultivar o genuíno temor do Senhor. Também é possível que você descobriu só hoje, você é crente há 30, 40 anos, mas só hoje você descobriu que você não temia o Senhor. Você não sabia disso. Hoje, de alguma maneira, ficou escancarado diante dos seus olhos. E você vai tomar as medidas para mudar isso aí. Você vai andar em temor diante do Senhor. Eu lhe digo, eu lhe prometo, na autoridade da palavra, que nada é impossível para você. O Deus que fez Sara conceber, fará você uma vencedora, em nome de Jesus.